São Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Está escrito assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, nós clamamos a Tua bênção nesse momento, ó Pai. Momento da Tua palavra, da proclamação do Teu querer, da Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos, fala com Tua igreja, Senhor. Alimenta o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus. Edifica o Teu povo, Senhor. Nós estamos atentos, ó Pai, para ouvir o Teu querer, ó Deus, e para que esse ouvir transforme, seja posto em prática e transforme nossa vida, a nossa existência. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos numa meditação na carta de Hebreus. E vou repetir o que a gente tem dito alguns domingos. O motivo dessa carta ter sido endereçada para esses crentes é porque eles, por conta da perseguição, por conta do sofrimento, por conta da perseguição dos próprios irmãos judeus, patriotas, perseguição do mundo, perseguição do Império Romano, eles estavam considerando abandonar a fé e voltar para trás. E voltar para o antigo judaísmo, onde tudo estava estável, já estava pronto, e eles já conheciam como é que funcionava, e não precisavam, entre aspas, sofrer tanto, e, entre aspas, padecer por algo que também, possivelmente, eles não estivessem vendo, visualizando a realidade do Evangelho. No último sermão, então, nós mostramos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Na verdade, a carta vem mostrando que o cristianismo é superior ao judaísmo em todos os aspectos. E no último aspecto foi mostrado que Cristo é um sacerdote, é o nosso último e legítimo sumo sacerdote. Então, o crente judeu não deveria regressar ao antigo judaísmo, porque aquele sacerdócio não valia mais a pena, ele tinha sido destituído. Aquele templo lá também não valia mais a pena, era questão de tempo para ele ruir e vir ao chão. E uma nova era espiritual havia se inaugurado. E é mostrado nessa epístola então, nessa carta. Continue em Cristo, porque Cristo vale a pena e Cristo é a concretização de todo o judaísmo. Se vocês regredirem, vocês estarão dando as costas para o Filho de Deus. Para o único caminho, verdade e a vida. Para o último sumo sacerdote. Para aquele que fala mais do que os profetas. Para aquele que é maior do que Moisés. Para aquele que é maior do que Arão. Para aquele que é maior do que Josué. Para aquele que é maior do que o templo. Para aquele que é maior do que o tabernáculo. Do que é maior do que as tábuas da lei. Vocês vão virar as costas para aquele que é o superior para a realidade. E vão voltar às sombras. Não façam isso. Então, na última mensagem, Cristo é o nosso sumo sacerdote superior. E aí a gente continua a sequência do texto. E aí ele fala assim,
versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. A esse respeito, que respeito? A respeito de Cristo, a respeito do sacerdócio de Cristo, a respeito das realidades em Cristo. Só que ele faz uma pausa aqui. É como se ele estivesse percebendo que a igreja, uma realidade daquela igreja. Qual é a realidade daquela igreja? É difícil, estava sendo difícil tratar dessas coisas e desses temas. Não porque o assunto fosse difícil de explicar ou de ensinar, mas porque os leitores, porque aqueles a quem estavam endereçado a carta, foi encontrado neles uma incapacidade de ouvir. Foi encontrado neles uma imaturidade. Por isso que ele fala, versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer. Esse respeito são coisas teológicas, coisas sobre Cristo, coisas profundas, irmãos. Profundas. Sabe por que às vezes a gente não se aprofunda em Cristo? Nós não nos aprofundamos mais em Cristo, porque às vezes nós somos tardios em ouvir. Nós somos imaturos. Por isso nós não conseguimos avançar. Então ele fala essa realidade acerca desses cristãos. Ele tem duas partes aqui. Ele fala na primeira parte a dificuldade que ele encontrou nos cristãos e no capítulo 6, uma dica de como pode se avançar e crescer em maturidade. Como a igreja pode fazer isso, como a igreja deve fazer isso. A vida cristã tem basicamente duas realidades, irmãos. Uma coisa é o nosso nascimento, outra coisa é o nosso crescimento. Nós nascemos espiritualmente. E tem coisas na vida de um crente, na vida do novo convertido, na vida de um regenerado, que elas devem acontecer uma única vez. E elas devem acontecer na sua infância espiritual, vamos dizer assim. No seu nascimento. E elas não devem ficar se repetindo. Por exemplo, a regeneração ela ocorre uma vez só. Pelo menos é o que cremos. Você é regenerado uma vez, foi feito filho de Deus e você vai crescer a partir daí. A adoção de filho, Deus te adota e depois Ele não te abandona mais. Então a adoção é única. Uma vez que Ele te adota como filho, está adotado, você é filho de Deus. A justificação é única. Justificados, pois, agora temos paz com Deus. Está selado a justificação. Porém, outras coisas na nossa vida dependem de tempo, de crescimento, de progresso. A santificação é uma dessas coisas, a plenitude do Espírito e a maturidade cristã. São coisas que levam tempo, e a gente precisa caminhar, e a gente precisa trabalhar nessas disciplinas espirituais para o nosso crescimento. A gente olhou de modo superficial no texto, nessa primeira leitura, e a gente viu que os crentes estavam estagnados. A crítica de Hebreus é porque muitos queriam voltar atrás. Mas além dessa dificuldade, foi apresentada outra aqui. Além de terem aqueles que querem voltar para trás de vez, abandonar tudo, existe aqueles que estão estagnados, parados no tempo na vida espiritual. Os crentes já tinham tempo suficiente de carreira cristã para ser chamados de mestre. O texto fala aqui. Vocês já deviam ser mestres. Atendendo ao tempo decorrido. Mas vocês têm necessidade de novo que vos ensine. Então eles deviam já estar sendo alimentados, ou serem capazes de estar sendo alimentados com comida sólida. E o texto fala aqui que vocês precisaram de novo de leitinho. Bebida de leite. Precisaram de novo dos rudimentos da fé cristã. Então há um contraste aqui, criança, adulto, leite e comida sólida. E nós vamos meditar sobre isso basicamente nessa noite. Criança, adulto, leite e comida sólida. O tema da nossa mensagem eu nem falei, mas vou falar agora. Crescer é um dever. Crescer
é um dever. É um dever, irmãos. Essa mensagem vai falar um pouco de crescimento espiritual. Crescer é um dever. Nota que não é um pedido, não é uma recomendação, não é algo que seria bom. A Bíblia diz que crescer é um dever, é uma obrigação. Estar estagnado é estar equivocado. Estar parado na vida espiritual é estar falhando. É estar à mercê de ser chamado a atenção por Deus, não por homens. Porque todos aqueles que estagnaram, como os hebreus aqui, esses cristãos hebreus, foram chamados a atenção, que deveriam crescer. Em Apocalipse, as igrejas, aquelas 7 igrejas, são chamadas a atenção. E de certa forma por causa da estagnação espiritual. E a pergunta é, nós queremos ser puxados a orelha pelo Senhor porque nós estagnamos? Lembre-se da parábola dos talentos. Quem tinha um talento que escondeu? Servo inútil. Você sabia que eu era rígido. Por que você pegou o talento e escondeu? Por que você não produziu isso? Na economia de Deus não existe estagnação, irmãos. Na economia de Deus existe progresso. Na dinâmica do Senhor existe progresso, progresso. Até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Até chegarmos ao ponto imaculável na glorificação. Mas o desafio para o cristão é crescer, crescer e progredir. Crescer à maturidade é um dever. Amém, irmãos? Na primeira parte, então, nós vamos comentar um pouco sobre a estagnação do crescimento espiritual. De capítulo 5, de 11 até 14, basicamente ele vai falar algumas coisas que a gente pode pegar e entender que são motivações, elementos que fazem a estagnação no crescimento espiritual. Primeiro, lentidão no ouvir, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tem de tornado tardios no ouvir. Qual o primeiro motivo da nossa estagnação espiritual? Somos tardios a ouvir. O que é esse tardio a ouvir? É algo assim, a gente já foi ensinado. Nós já fomos orientados. Nós já conhecemos. Mas a gente deixa escapar, entra pelo ouvido e sai por outro. Nós conhecemos algumas doutrinas, nós conhecemos o Evangelho, mas não damos ouvido, não praticamos, e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nós somos tardios para ouvir, não é tardios para ouvir porque tem problema de audição, porque eu estou ouvindo mal. Tardios no ouvir no sentido que eu sou tardio a atentar o que Deus quer fazer e trabalhar na minha vida. Aqueles crentes mostravam lentidão, o contexto dele imediato era o seguinte, eles mostravam lentidão para ouvir que Jesus era o sumo sacerdote. Quando essa carta é escrita, irmãos, já havia ensino, é claro. Já havia uma espécie até de catequese na igreja. Já tinha doutrinas. É claro que eles já ouviram falar que Jesus era o sumo sacerdote. Mas eles acreditaram. Uma vez que eles queriam voltar para o judaísmo e servir o sacerdote no templo, a resposta é não, eles não tinham ouvido e compreendido a respeito do sacerdócio de Cristo. Então o autor coloca assim, olha, nós temos muita coisa para fazer, mas vocês são tardios para ouvir. Sabe o que é ser tardio? É quem está indisposto a ouvir. Quem está indisposto a ouvir, irmãos, é muito difícil você explicar qualquer coisa. Sou professor de matemática, irmãos. E quando tem um aluno que não quer e não gosta de matemática e não quer aprender matemática, é muito difícil explicar e ensinar qualquer coisa para quem não quer ouvir, para quem não quer dar atenção. Então, um dos sentidos desse tardio para ouvir é porque o povo não queria mais ouvir. Possivelmente porque a perseguição era grande, a luta estava tremenda,
E eles estavam tão já desanimados com o evangelho, que eles não queriam mais saber. Sabe quando você fica desanimado com alguma coisa que você não quer nem mais ouvir falar? Tipo política, quando você enjoa e você fala assim, sabe, eu não quero mais nem ouvir falar disso aí. Não quero mais nem ouvir falar o que o cara está falando de tanta besteira lá. É tanta besteira que eu não aguento mais, não quero nem mais ouvir. É tanta corrupção, não quero mais nem ouvir. Então, de certa forma, essas pessoas estavam passando por perseguição, provação, estavam desanimados, e elas estavam tardias em ouvir. Não quero nem ouvir mais. Espera um pouco. Tardios em ouvir. Augusto Nicodemos comenta um pouquinho desse texto e fala assim, ele diz que aqueles crentes tinham perdido o ânimo, a disposição e a vontade de aprender mais. A perseguição estava grande. O desânimo se abateu neles. A disposição, a vontade de aprender sumiu. Não quero mais. Não formava mais uma congregação ávida para aprender, crescer, mudar, desenvolver, progredir no conhecimento de Deus. Isso que é uma chama importantíssima, irmãos. No dia que a gente perder isso, aí está de fato muito complicado. O dia que a gente perder o ânimo, a chama, o fervor de buscar a Deus, de aprender sobre o Senhor, conhecer a sua vontade, viver a sua vontade. Aí fica difícil para uma igreja, para uma congregação, para o cristianismo. Porque um dos mandamentos bíblicos também é: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. A palavra que foi traduzida aqui por tardios, notros no grego, tardio, significa tardio de mente, torpe de entender, duro de ouvido, nécio e insensatamente esquecidiço. Esqueci, entrou por aqui, saiu por aqui. Insensatamente esquecidiço. Duro de ouvir, duro de ouvir. Sabe o que é duro de ouvir? Você fala uma vez com a pessoa, fala outra vez, fala 10 vezes, e a pessoa não ouve, não muda. Eu acho que os pais devem ter muita experiência nisso. Filho, não faz isso. Vai lá e faz. Filho, não faz isso. Vai lá e faz. Filho, pela milésima, centésima, 11ª vez, não faz isso. Gabriel não foi assim não, né, irmã? Gabriel, menino de ouro esse menino. Não faz isso, menino. E o menino vai lá e teima. Aí você pode chamar ele. Você é duro de ouvir. Tardio para ouvir. Tardio. Sabe uma aplicação já imediata que salta aos nossos olhos, para a igreja, para mim e para você? Não sejamos tardios para ouvir, irmãos. Às vezes o Senhor está falando no coração. Às vezes algo mais pessoal, você tem convicção que o Espírito Santo está direcionando para aquilo, está falando, e a gente não obedece, irmãos. Meu Deus do céu, tardios para ouvir. E vocês já ouviram em outras partes das Escrituras esse termo, não já ouviram? Tenta lembrar aí, tardios para ouvir. Onde é que aparece essa mesma expressão? E eu fui atrás dessa expressão. Eu lembrei, tardios para ouvir, isso é familiar. O povo é tão tardio para ouvir que tem isso antes também. Até esse tardio para ouvir já foi falado antes. Então é muito tardio mesmo, né? Porque é tardio depois do tardio. Abra sua Bíblia aí rapidamente. Lucas, capítulo 24, 13 em diante. Lucas 24, 13. Vamos ler uma historinha aqui. Historinha bonitinha aqui. Nós vamos ver onde é que aparece esse tardios em ouvir. Ou um termo correlato, né? Aqui é um termo bem parecido. Lucas 24, 13.
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios. E ainda conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ó nécios e tardios de coração, duros de ouvido. Só até aí, irmãos. Duros de ouvido. Vocês prestaram bem atenção? Olha, a gente estava andando. Jesus era poderoso de obras e de palavras. Homem, varão aprovado por Deus. Primeiro ponto. Mas ele morreu. Só que tem algumas mulheres que viram, disseram que tinham visto visões de anjos e que o corpo não está lá, mas ressuscitou. Olha só, eles sabiam que Maria Madalena tinha ido lá e a Maria Madalena tinha falado: ressuscitou, não está aí. Sabia também. Depois, olha, outros varões também foram lá e confirmaram e viram a exatidão do que a mulher tinha falado. Mas o que ele estava fazendo? Indo embora. E acreditando que Jesus tinha morrido, acabado. Conheciam o Antigo Testamento, conheciam profecias, sabiam que Maria Madalena e as outras Marias tinham visto ele, sabiam que pessoas testificaram a exatidão das coisas, mas não creram. Aí o que Jesus fala? Ó nécios, nécios e tardos de coração, nécios, inocentes, crianças, imaturos, tardios para ouvir. Estou falando, as doutrinas estão aí, o Evangelho, o Antigo Testamento, as pessoas, os apóstolos, e não acreditam. O que mais precisa fazer para acreditar? Tem outro, Tiago 1,19. Rapidinho, irmãos. Só mais esse, a gente continua. Tiago 1,19 também tem uma expressão parecida com essa. Duros de ouvir. Tardios de ouvir. Duros de coração. Tiago 1,19. Está escrito assim. Está no finalzinho da Bíblia, Tiago. Depois de Hebreus. 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que é que esse homem de Deus, cristão, tem que fazer? Tem que ser pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. É quase o oposto aqui. Aqui são tardios para ouvir, ele fala aqui, seja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar.
Ou seja, tardio a gente tem que ser para o mal e pronto para ouvir o evangelho. Todo homem, irmãos, a recomendação para nós hoje, nós sejamos prontos a ouvir. Mas o texto diz que eles eram tardios para ouvir. Que Deus nos livre, em nome de Jesus. Prontos para ouvir. Sabe, quase que uma coisa subjetiva, uma experiência particular. Sabe quando você tem aquela voz te incomodando, faz isso, faz isso, faz isso. É assim, é assim, e é assim. E às vezes você reluta. É bom você orar. Pode ser o Espírito Santo falando para você mudar atitudes, mudar decisões, mudar rumos da vida. O coração às vezes aperta. O Senhor aperta. Mexe. E Ele vai apertando, Ele vai falando, não é por aí. Ouça, não resiste, não resista, não seja tardio, não seja duro de coração, não seja duro, não seja duro. Vamos amolecer o coração, irmãos, entre aspas, porque é Deus que quebranta também. Mas há uma expressão que fala, uma expressão de linguagem que fala, da dureza do coração do homem, no que tange a nossa responsabilidade, irmãos. Não sejamos de coração duro para aquilo que o Senhor quer de nós. Pelo amor de Deus. Israel teve o coração duro. O Senhor quer falar conosco, mudar a nossa vida, mudar a nossa história às vezes. E nós somos de coração duro, recalcitrante, insistente. Amém, irmãos? Necessidade de ensino elementar. Nós estamos em que tema mesmo? Primeiro tema, que faz-nos ser a estagnação no crescimento espiritual. Estagnação no crescimento espiritual. Então, o primeiro ponto foi a lentidão no ouvir, nos causa estagnação. Depois, ter a necessidade de ensino elementar, nos causa estagnação, a gente fica travado. E precisa sempre do ABC, do ABC. Os crentes hebreus já deveriam ser mestres, o texto diz. Versículo 12. Pois com efeito, quando deveríeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que nos faz estagnar? A gente parar e sempre estar necessitando de ensino elementar. Ensino elementar. Se eu for precisar ensinar a continha de 2 mais 2 para uma pessoa de 22 anos, e ela ficar estudando desde os 6 anos de idade até os 22 anos, continha de 2 mais 2, um absurdo, é uma atrofia, irmãos. Se ela só aprender as 4 operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, em matemática, também é um fracasso. Está com 22, 30 anos. Atrofiou. Os crentes já deveriam ser mestres, então, mas ainda estavam na classe de aprendizes. Deveriam ser maduros na fé, mas ainda eram imaturos. Deveriam ser professores, mas não passavam de iniciantes. Deveriam é a palavra, deveria. Há um momento em que Deus vai falar assim, você deveria já, era ser mestre, e você ficou parado no tempo, e ainda é um aprendiz. Aprendiz do básico, do elementar. Você já deveria estar comendo alimento sólido, e você ainda está no leite. Você já deveria ser mais maduro, mas você é imaturo ainda. E sabe o que acontece quando a gente fica sempre nessa basicão e não sai do básico, sempre no elementar, sempre no rudimentar? Sabe o que acontece?
a gente esquece, por isso que precisa de novo e depois esquece. Um pontinho aqui, um pinguinho ali, um preceito aqui, um preceito ali, gotinha, gotinha. Não forma, não dá liga, não estrutura, não forma uma rede, não dá uma cosmovisão. É um pontinho aqui, um pontinho ali, um versículo aqui, um versículo acolá. Aí eu esqueço outro aqui, esqueci outra coisa lá, e fica nessa coisa básica. Eles perdem até o que já sabiam, irmãos. O pouco que sabe até, por causa de ficar nesse rudimentar, nesse elementar, até o pouco que sabia, perde-se. Até o alicerce, faz o alicerce de uma casa e deixa no tempo, sol, chuva, sol e chuva. O que vai acontecer? Até aquilo pouco que você tinha vai perder e você vai ter que fazer de novo, começar do zero de novo. Amém, irmãos? Então essa é uma das coisas que nos causa estagnação espiritual. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a infância é uma linda fase da vida, mas nenhum pai se sente feliz em ver seus filhos avançando em idade e permanecendo como crianças. Espera-se de filhos crescimento e maturidade. Existe um caso no Brasil, pelo menos que eu conheço, no Nordeste, um jovem de 30 anos que ele é criança, não desenvolveu, não teve um desenvolvimento físico. Não é que ele seja nem anão, ele é criança mesmo, bebê, afeições de bebê, e ele tem 30 anos. Isso é uma aberração. Um pai que vê um filho de 30 anos com a afeição de um bebê, de uma criança. É um suplício, irmãos, é um absurdo. Agora imagine Deus nos olhando, 30 anos de igreja, e estando num corpo de criança. Um adulto na pele de criança, espiritualmente falando. 30 anos, 40 anos de igreja, e nos rudimentos elementares da fé. Um pouquinho aqui, um pinguinho ali, um pinguinho acolá, no leite materno, no leitinho, no colostro materno. Paulo usa essa mesma expressão para a igreja de Corinto, mas repreendendo eles. Ele fala também daquela igreja como sendo criança e como precisando de leite. Só que ele fala assim, vocês são criança, e isso também apontava que eles eram carnais, ainda era um pouquinho mais pesado. Vocês são carnais, por isso que eu não pude falar para vocês com alimentos sólidos. Na carta de 1 Coríntios. Eu tive que falar com vocês com a linguagem de criança. Augusto Nicodemos diz o seguinte: o problema de um crente imaturo é que ele não se prejudica apenas a ele mesmo. Ele é um fardo para a igreja inteira. Porque às vezes a gente é assim, não, mas sou eu que me viro, eu estou sozinho. Não, irmãos, no contexto da igreja, é um corpo. É um corpo. Membros. Não existe essa de só eu sou sozinho, eu me viro, é assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou... Não, é um corpo. Se uma parte desse corpo está doente, ele afeta a igreja inteira. Se há membros imaturos na igreja, é um fardo para a igreja inteira sofre. A igreja inteira carrega isso. E se a igreja inteira foi imatura? Misericórdia. Deus que tenha misericórdia de nós. Outra causa da estagnação, inexperiência na palavra. Versículo, se eu não me engano, é o 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Inexperiente. Os ouvidos indispostos e o crescimento retardado culminam na inexperiência. Aí a gente não tem experiência. Isso é uma situação vergonhosa, irmãos. Chamar um crente ou existir crentes que são inexperientes na palavra. Vou dar um exemplo, é claro que é hipotético, de maneira nenhuma. Eu quero que se pense, não, isso é uma hipótese totalmente no mundo abstrato aqui, tá? Ninguém vai fazer isso.
Isso não é legal. Mas imagine se a gente pudesse classificar e colocar uma plaquinha no peito de cada cristão. E classificar entre maduro e imaturo. Pensa, só pensa, é um exercício de hipótese aqui. Vamos de conjectura. Pensa. E vem o domingo de culto, e todo cristão tem que vir com a sua identificação. Quem já alcançou a maturidade, quem é imaturo ainda. E vem com a plaquinha. Imagine você entrando e olhando na placa do outro escrito imaturo. Olhei lá no Emerson e vi a plaquinha imaturo. O que acontece, hein? O que as pessoas iriam pensar? Os empresários aqui. Imagine você entrevistando um funcionário e você vai dar um emprego para ele. E aí ele olha para a sua cara e fala assim, mas eu tenho muita disponibilidade, mas eu sou muito imaturo. Qual seria a sua percepção desse funcionário? Eu sou imaturo. Essa seria a classificação. De certa forma, esse contexto, falando de inexperiente para cristão, um contexto vergonhoso, irmãos. É vergonhoso para cristão. Porque a palavra diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Instrução bíblica. Não é só para Timóteo, não, é para a igreja inteira. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem não é só achar livro, é compreender bem o fundamento, o ensino. Imagine, mas a gente não faz isso, claro, né? Não faz, só para dar ideia para os irmãos como é vergonhoso a imaturidade. Um crente imaturo pode tropeçar na doutrina, pode tropeçar na ética. Ele seria, de acordo com o exemplo que a gente deu, ele poderia ser olhado com desconfiança. Um crente imaturo. Seu testemunho seria abalado. O testemunho, a voz de quem é imaturo, tem peso, tem força. Estou lá numa reunião, numa CPI, vários juízes, e um civil é convidado para dar sua opinião. Opinião de leigo, do que ele viu, do que ele presenciou, do que ele testemunhou, em algum caso, alguma coisa. A pergunta é, quem tem mais peso? Quais são as vozes que vão ter peso? Estamos aqui na igreja já, alguns irmãos, e imagine que você precisa de um aconselhamento espiritual. Você vai pedir aconselhamento para o irmão visitante que chegou agora na igreja? Ou melhor dizendo, o irmão que é imaturo, se converteu recentemente, está iniciando a fé cristã, ou você vai se aconselhar com quem é maturo? Qual dos testemunhos vai ter mais peso? É ruim a imaturidade, irmãos, para a igreja. Depois, a falta de prática nos causa estagnação, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Aqueles que pela prática, aqueles maduros, é o que pela prática tem suas faculdades exercitadas. E indiretamente, quem está estagnado, quem é imaturo, é porque não tem exercitada as suas faculdades na prática. Suas faculdades espirituais na prática, a ponto de poder discernir o bem e o mal. Fica estagnado, não pratica, fica estagnado. A vida cristã é uma vida de prática, irmãos. Nós temos que praticar. Nós temos que nos impor desafios, disciplinas espirituais. Eu tenho que conseguir olhar, sair, mudar o foco e olhar para a minha vida. Eu preciso ter essa visão de fora. Isso quem faz é a palavra, é claro. Me dá um raio-x. Eu preciso encontrar os meus erros. E eu preciso impor desafios, clamar ao Senhor por mudança. Coisas práticas. Uma certa pessoa falou uma vez para mim, eu concordo em partes, um pastor falou para mim, Vladimir,
As pessoas não precisam mais de saber, de conhecimento. Então, por isso que eu concordo em partes. Precisa. Mas naquele nível que ele estava falando, de fato, talvez não. As pessoas não precisam eu falar para elas que elas precisam perdoar, que elas não podem roubar, que elas não podem matar. É claro, ensino rudimentar. De certa forma, quem é que não sabe aqui, irmão, que é errado matar? Quem não sabe aqui que é errado roubar? É claro, a gente sabe. Aí ele falou para mim, o problema é as pessoas praticarem. O grande desafio é a gente fazer as pessoas praticarem isso. Então, concordo em partes. Alguns ensinos, é claro, precisa. Mas tem muita coisa que precisa aprender. Então, precisa de ensino, sim. Que a gente precisa avançar. E sair só disso. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Que isso a gente sabe. Mas não pratica também. Então, a gente precisa de ensino. Mas, de fato, o desafio é praticar também. Praticar. E a gente não se disciplina para minar as coisas que nos fazem pecar e falhar. Aquele que rouba e não rouba mais. Vamos investigar nossa vida num sentido bem amplo do roubo. Será que eu pegar um documento, uma pirataria na internet, a gente pode se disciplinar por coisas pequenas, começando por coisas pequenas. Eu não roubo um banco, não roubo 200 milhões. Mas às vezes eu tenho a prática de baixar PDF pirata. É roubo, isso é roubo, se encaixa na categoria de roubo. E às vezes a gente, sem querer, irmãos, você não precisa nem ser ativo para você roubar. Basta você ser passivo e você está roubando. Vou falar por experiência própria e vou já deixar claro para a igreja que eu vou mudar essa situação. Mas eu pedi para o meu... Estou terminando uma casa, uma construção, os irmãos sabem a luta que tem sido, mas pedi para o meu eletricista instalar fazer toda a instalação, inclusive um farol lá no poste. Ele terminou o serviço, instalou o farolzinho lá, o refletor. Eu olho para ele e pergunto, você não instalou com o negócio da rua não, né? Ele foi. Irmãos, eu não pedi para ele instalar o negócio roubando energia da rua. Você vê como é que é o negócio? Porque é fácil, o fio já está lá em cima, está entrando, eu puxo 2 fiozinhos, tem um relézinho, só vai ligar de noite, não gasta muito, não dá nada, deixa aí. Aí eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, sou pastor. Meu amigo, pelo amor de Deus. Ele vai trocar lá, ainda não trocou. Vai trocar o negócio. Tem um monte de coisa aí nos detalhes elétricos. Mas, irmãos, a gente tem que ter disciplina, porque às vezes a gente rouba de tabela. Você tem que ficar esperto até nisso. Conselhos de amigo, atalhos, lucro fácil. Toma cuidado com isso. Às vezes de tabela a gente está pecando, irmãos. Disciplina é eu olhar e pegar no ar o negócio. O negócio aí tá complicado. Você pega no ar o negócio. Eu tinha que ser mais esperto. Eu tinha que pegar ele na hora que ele estava instalando lá. Antes dele instalar até. Mas tem que corrigir agora. Então, tá vendo, irmãos? Às vezes detalhes. Xingar, tem gente que tem a boca difícil, irado. E tem que refrear a língua. Tem que fazer uma disciplina. Nessa casa não se fala mais palavrão. Cadê os homens aí? A gente é macho às vezes, né? Macho, né? Vamos lá, tem que ser macho para isso também. Nessa casa a gente não fala mais palavrão, porque nós somos uma família de Deus. Não é brigar porque quebrou um copo, porque o filho não fez alguma bobeirinha. Claro que tem também, entenderam, né? Tem algumas obrigações, né? Mas às vezes coisas importantes a gente deixa passar. Nessa casa não se faz isso. Outra experiência, hoje eu estou bom nas experiências particulares, hein? Na minha casa eu já conversei com a minha esposa, e muito influenciado pelo filho, mas a gente sentiu a necessidade de frear a televisão, irmãos. Às vezes, e a gente tem um costume, uma besta,
eu vou até conversar com minha esposa, por que a gente tem esse costume? Liga a TV, ninguém assiste, mas fica lá, blá, 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 fica no sofá, vai para lá, vai para o quarto, vai para o outro, desliga, epa, liga a TV que eu estou ouvindo. Está lá no quintal, aí liga a TV para ninguém assistir, ninguém fica na frente dela. Mas determinado domingo, no sofá, eu lendo a Bíblia, e daqui a pouquinho televisão, não sei o quê, e eu olho para cima, eu falei, por que esse negócio está nesse canal, com essa baixaria? Eu olhei para minha esposa, na nossa casa, e a gente assim, meio inocente da coisa, né? Porque a gente não quer ser radical, irmãos. A gente tem que ter meio termo. A gente, os mais antigos aí de fé, viram a época antiga, que televisão era cadeada, e o pai só abria quando chegava à noite, quando ia assistir o Jornal Nacional. Trancava a TV num negócio. Cheguei a ver isso. Aí a gente, não, irmãos, isso, nós somos maduros, a gente pode assistir televisão. E aí vai para o outro extremo. Passa de tudo que é miséria, o inferno todo, seminu. Aí não pode, irmãos, também. Tem que ter um equilíbrio, não pode. E a gente tem que ficar atento, irmãos. Porque se a gente não fizer nada, acontece. Não precisa ser ativo. A gente não foi atrás de programa chulo, baixo, vil, sensual. A gente não foi atrás disso. A gente apertou um botão vermelho. Tem que ser esperto. Às vezes você liga um botãozinho do computador. Às vezes você abre uma página da internet. Você não precisa ir atrás de pornografia, por exemplo. Precisa ir atrás. Ela vem. Ela vem. Amém, irmãos? E a gente tem que ser disciplinados na prática. Se a gente não pratica, a gente estagna, a gente retrocede. Porque se você não lutar contra essas coisas vêm e te engolem. O mundo vem e engole mesmo. O inimigo, a carnalidade vem e sepulta mesmo. Sem pena e sem dó. Misericórdia. Para finalizar, que o nosso tempo já está avançado. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Irmãos, agora nós vamos falar sobre o progresso na fé. Seria o segundo ponto da mensagem. O progresso na fé. Como é que a gente progride na fé? Uma das orientações aqui. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso é difícil, presta atenção. O que ele está mandando fazer aqui? Ponde de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele está falando para deixar pecado absurdo? Ele está falando que os crentes aqui eram hereges? Ele está falando de algum escândalo aqui? Não. Ele está falando de coisa legítima. Só que funda de modo que eram apenas fundamento, alicerce, eles deviam avançar. Olha o que é o avanço então. O avanço é deixa o que é básico e vai para as coisas mais profundas. E isso é muito difícil para a igreja. Porque quando você vai conversar com um cristão, e você vai aconselhar o cristão, ele quando te dá ouvido, é quando ele está muito no estado de pecado claro, ou no estado em que ele está com um problema de doutrinário sério, e você vai demonstrar, e você vai tentar alertar a pessoa. Mas quando a pessoa não enxerga, porque as pessoas aqui estavam na doutrina de Cristo, só que rudimentar, doutrina de Cristo. Quando as pessoas estão, entre aspas, na Bíblia, e você não consegue mostrar que ela está fora da Bíblia. Elas não estavam fora da Bíblia aqui. Elas só tinham parado, estagnado. Irmão, você vai aconselhar uma pessoa nesse sentido. A pessoa, você tem que encontrar um coração muito humilde e quebrantado para mudar aquilo que ela não vê que está errado. E aquilo que de fato não tem uma implicação grotesca. O problema aqui é que eles apenas não avançaram. Mas não é contraditório, essas doutrinas elementares não são erradas.
são necessárias para todas as pessoas. Mas aí ela não avançou. Então esse é um conselho, irmãos. Quer avançar em Cristo? Já tem alicerce, já tem as doutrinas básicas. Você tem que avançar, irmãos. Avança. Você já sabe o que é fé? Aquela fé elementar básica da salvação? Você já sabe o que é salvação? Você já fez um discipulado? Avança. Está na hora sim de você estudar sobre soberania de Deus, sobre predestinação, sobre eleição, sobre escatologia. Está na hora de avançar. Está na hora de você estudar sobre o cristão, na política, nas artes, na cultura. Como eu, como cristão, tenho o meu posicionamento no mundo. Eu tenho que avançar. Eu tenho que avançar na doutrina dos anjos. Quem são os anjos, como eles agem, como eles vivem. Como surgiram, onde estão, quem é o diabo, quem é o inferno. O que é inferno, o que é condenação. O que é o Hades, o que é o Sheol. O que é o Guiena? Eu tenho que avançar, o que é a economia de Deus? O que é o seu mordomo? O que é o administrar bem os dons de Deus? O que são os dons de Deus? Quais são válidos? Quais são os legítimos? Como eu posso servir ao meu Senhor com especialidade? Com diligência? O que é uma igreja? Como eu vivo em igreja? O que significa amar o meu irmão? Como eu amo o meu irmão? O que eu devo fazer? Como vive a igreja? Como age a igreja? Como é a organização da igreja? Por que a gente não tem apóstolo? E por que a outra igreja tem apóstolo? Nós temos que avançar, irmãos. Evangelismo. O que eu preciso fazer para evangelizar? Quem é o evangelismo? Como eu evangelizo? O que a palavra diz sobre missões? O que a palavra diz sobre missões individuais, missões pessoais, missões transculturais, missões mundiais, missões urbanas? Tive um filho. O que é que a Bíblia diz sobre educação de filhos? Como eu devo educar meu filho? Como eu devo ensinar a verdade para ele? Como eu devo passar um firme fundamento para ele se tornar, para ele vir a ser um crente, um cristão de verdade, sem ser abalado futuramente pelo mundo, pelo pecado, e cair, e se desviar, entre aspas, né, nesses termos. Será que eu vou chegar para uma criança dessa e ler o Salmo 91? Será que eu vou ensinar músicas? Será que eu devo usar fantoche? Será que eu devo usar livrinhos coloridos? Será que eu devo usar catecismo para criança? Será que eu devo orar com eles 3, 4 vezes ao dia? Será que eu não devo orar? Será que eu devo deixar a cargo da igreja? Até que ponto eu devo avançar? Está muito fraco o ensino? Eu devo avançar? Se avança ou não, eu sei que Jesus com 12 anos discutia com doutores da lei. E a gente com 12 anos coloca o menino para pintar aqui, às vezes, com lápis de cor. É maturidade, irmãos. Subestimando. Mas o chamado é, a gente tem que avançar, irmãos. Não pode ficar um ciclo comum. E avançar a partir do fundamento. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras e da fé em Deus, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Todas essas coisas podem parecer estranhas, porque são muito legítimas nós estudarmos, mas todas elas estão falando num contexto inicial de catequese, muito básico. O que é fé em Deus? É crer em Jesus Cristo. O que é arrependimento? Arrepender do pecado. Aquele que não se arrepende não vai encontrar salvação, porque a salvação é arrependimento e fé. E tem outros termos da catequese própria dessa época. Imposição de mãos, e etc. E até do juízo eterno.
Também em relação àquele sentido. Olha, um dia Deus julgará todas as pessoas. Não é em relação à escatologia, um conhecimento aprofundado. É no sentido bem elementar sempre. Olha, Jesus vai julgar todo mundo um dia. E ele fala que não lancem de novo esses fundamentos. Tudo isso, irmãos, é legítimo no seu tempo. Mas ele fala, se você lançar de novo, e se você não sair disso, você é imaturo. E aí vai começar a surgir problemas. Olha, tudo coisa legítima, irmãos. Não lance de novo, base de arrependimento de obras, fé em Deus, ensino de batismos, de imposição de mãos, do juiz eterno, ressurreição de mortos, e etc. Todas as coisas legítimas. Mas eu tenho que ter esses fundamentos e avançar em nome de Jesus. Progresso na fé é deixar os fundamentos e avançar em Cristo, para a honra e glória do nome de Deus. A missão para nós hoje como igreja é, depois dos fundamentos, nós temos que avançar. Amém? Nós temos que avançar para a glória de Deus. Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Deus. Continua falando conosco, Pai, pela tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Ó Pai, não queremos ser crianças, imaturos. Nós queremos crescer conforme a tua palavra nos orienta. É um dever, ó Deus, nosso. Nos ajuda, ó Deus, a sair do leitinho materno e avançarmos para alimento sólido, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a deixar o velho homem, ó Deus, e sermos transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos de maturidade, Senhor. Nós precisamos avançar, porque apesar de ser legítimo o fundamento, nós não podemos ficar só no fundamento, ó Deus. E ajuda a tua igreja a entender, ó Deus, que apesar do fundamento ser legítimo, necessário, é preciso ir além do fundamento, Senhor. É preciso ir além das bases, dos rudimentos da fé. É preciso avançar, 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 prosseguir, até alcançarmos a estatura do varão perfeito, ó Deus. Até chegarmos à santidade, ó Deus. Até chegarmos àquele patamar que o apóstolo Paulo diz, ó Pai, em Filipenses, em que seremos conformes ao Senhor. Que alcançaremos a imagem do Senhor, do varão perfeito, ó Deus. Nos ajuda na caminhada, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes difícil para a tua igreja, ó Deus. Às vezes desafiadora, ó Deus. Mas que podemos contar com a tua graça e a tua misericórdia, nos guiando, Senhor. Nos fazendo entender a tua palavra e viver e aplicar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.